Oi, tudo bem? O assunto de hoje é o TBC. Essas três letrinhas são mágicas. Isso é sinônimo de uma época de excelência no teatro brasileiro. TBC. Teatro Brasileiro de Comédia. Vamos entender aí que o Teatro Brasileiro de Comédia não é o teatro brasileiro que faz peças engraçadas, tá? Eu já falei isso antes. Se você está fazendo o curso da Fundação das Artes, você se lembra disso, que eu já falei isso antes. Mas, se você não é da Fundação das Artes, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, procurei. Tem um vídeo anterior em que eu falo da origem do TBC como um espaço para amadores. Mas eles, desde o início, deixam clara essa ideia dos comediantes, teatro brasileiro de comédia. Houve um tempo em que comediante, era sinônimo de arte dramática. Daí o nome, essa segunda expressão, já explica. Quando você fala arte dramática, você está querendo dizer arte de teatro sério ou triste? Não, né? Está falando de teatro, a dramática é qualquer tipo de peça de teatro. A mesma coisa se dá com comédia. Mas a mais, dá para ir mais fundo. Na tradição francesa, que era a tradição aqui no Brasil da elite. Tudo que era da elite era, antes de ser brasileiro, era francês. Em francês, nós temos, mais do que a tradução de palavras, presta atenção nisso. Mais do que a tradução de palavras, nós temos que pensar na tradução de conceitos. É assim. Em francês, existe a palavra acteur. A palavra se traduz como ator. E existe comédien, que se traduz como comediante. Tradução de palavra. Agora vejamos os conceitos para nós de teatro. O acteur é aquele que encontra um lugar para si. Eu faço o papel de bandido, eu faço o papel de vilão, eu faço o papel de um bom pai, eu faço o papel de uma garotinha, e é sempre assim. Essa pessoa ela não é um mau ator, uma má atriz, mas repete uma fórmula. O comediante, é o artista criador do teatro, ok? Eu já falei isso quando eu falei no meu vídeo anterior sobre uma companhia de teatro chamada Os Comediantes, que guardavam o mesmo sentido, tá? Então é bom você ter isso em mente, porque o Teatro Brasileiro de Comédia pretende ser a companhia de melhor qualidade do teatro no Brasil. E é uma companhia de teatro de São Paulo. Fundado em 1948, o prédio que fica perto do centro de São Paulo, numa região do centro de São Paulo chamada de... na planta da prefeitura chama Bela Vista. A Bela Vista que, para quem é de São Paulo, é o Bexiga. Ali tem um teatro. É o Teatro Brasileiro de Comédia. Em 1948, um industrial muito poderoso chamado Franco Zampari, alguém de muito dinheiro, que gostava muito de teatro, pensava por que o teatro tem que ser uma coisa ou precária, se é de qualidade, tem que ser precária. Aí eu digo precária no sentido de ser amador, que monta uma peça por ano e faz 4 apresentações dela, e aí encerra a
temporada. Porque se é de qualidade tem que ser precário, ou então é o teatro de ator, esse teatro de mero entretenimento. O Zampari se compadeceu das reivindicações dos amadores de São Paulo e falou, não, eu vou bancar para vocês um teatro. Acharam um prédio ali no Bexiga, que tinha um galpão no térreo e mais 3 andares. Naquele galpão fizeram ali um teatro de seus 300 e poucos lugares. Aí você fala, oi, pô, 300 e poucos lugares é um belo de um teatro. Então, na época, 1948, uma casa teatral de 300 e poucos lugares não era grande, não. Tanto é que, na crítica, os críticos se referiam carinhosamente ao teatrinho da Rua Major Diogo, que é onde ficava o TBC. E, bem, ele instalou ali um teatro. Nos 3 andares superiores funcionavam a administração do teatro e tal. Isso durou 1 ano. E aí eles... Quer chocolate? O legal da aula, assim, é que dá para comer chocolate. Se eu tivesse uma classe, tendo que projetar a voz, não sei, não podia comer chocolate. De vez em quando algum aluno chega, professor, quer um chocolate? E eu tenho que dizer não, obrigado. Então eu não consigo falar. Mas com o microfone aqui, também não dá para tomar Coca. Ou Pepsi, sem querer fazer propaganda. Nem comer amendoim. Maravilhas da pandemia. Bem, Zampari alugou aquele espaço para os amadores. Mas tem um problema. Os amadores, mesmo com um espaço só para eles, e aí tínhamos vários grupos amadores em São Paulo, continuavam, usavam o espaço para ensaiar, então, mas faziam pouquíssimas apresentações, o que não bancava o espaço. O Zampari um dia chegou e falou assim, pessoal, não dá. Zampari é um industrial, ele é engenheiro, ele é industrial. Mesmo apaixonado por teatro, ele pensa de maneira prática. Ele falou, não está dando. Tem um espaço para os amadores, não está dando. Então, sabe o que eu vou fazer? Ok, amadores, valeu, obrigado. Agora, começo de 1949, isso foi em abril de 49, ele formou uma companhia teatral. Ele era italiano, ele contratou um italiano para ser o diretor dessa companhia, Adolfo Celi. Celi se escreve C-E-L-I, é Célia sem o A no final. Celi. Dá uma olhada, joga no Google Adolfo Celi. Joga. Não agora que eu estou dando aula, depois. Paula, joga depois. Você vai encontrar esse cara como um nome muito importante no cinema europeu. Isso foi depois que ele saiu daqui e foi para Europa, voltou para a Itália. Ele, por exemplo, é um nome muito importante na filmografia da série James Bond.
né, do 007. Ele foi um dos vilões do James, um dos grandes vilões do James Bond. O Shelley veio para cá, ele já era diretor de teatro, era ator de cinema e tal. Era um cara de uma certa relevância na Itália. Mas, vamos combinar que a Itália, em 1948, era um deserto. Era uma complicação. A Itália era um horror nessa época. Por quê? Tinha acabado a guerra. A guerra acabou em 45. A Itália estava arrasada. É claro que pessoas inteligentes transformam o arraso no sucesso. Foi lá que foi nessa condição que surgiu o neorrealismo italiano, que é uma corrente do cinema importantíssima. Mas Shelley veio para cá. Na verdade, Shelley veio para cá, parou em São Paulo, ficou alguns dias aqui, conversou com o Zampari e continuou a viagem dele, não era para vir para cá. Foi até Buenos Aires, lá ele participou de um filme, voltou e falou: certo, Zampari, eu já pensei a respeito e vou tocar o projeto. Porque não estava nada fácil na Itália. O cara veio lá da Itália para Buenos Aires para filmar, para participar de um filme. Aí ele veio para cá. E o Shelley foi o primeiro dos diretores estrangeiros do TBC. Tivemos uma leva de diretores estrangeiros. Depois eu coloco na descrição do vídeo os nomes deles com as grafias corretas e tal. Mas já vou dizer o nome que depois o Shelley pediu para contratar. Então contrataram Luciano Salce, né, Salce, Flaminio Bolinicerri, Alberto D'Aversa, Aldo Calvo e italianos que já estavam aqui, como o Gianni Rato, que foi trazido por Sandro Poloni e Maria della Costa, ou o Rogério Jacobi, que foi descoberto pelo Sandro Poloni no Rio de Janeiro, depois foi trazido para São Paulo, e o Zimbinski, que foi o responsável por Vestido de Noiva lá nos Comediantes. Além desse, então, assim, eu falei um monte de italiano, Zimbinski. Polonês, teve mais um estrangeiro que é Maurice Vanot, que era belga. O TBC foi transformado, então, em 1949, em abril de 49, numa companhia de teatro, não um prédio de teatro. Até abril de 49 era um prédio para os amadores de São Paulo. A partir de abril era uma companhia. E é preciso destacar isso porque nos livros de história você vai encontrar uma referência à fundação do TBC em 48. A fundação do espaço TBC, espaço prédio, caras, foi um evento, mas um evento que mobilizou a cidade de São Paulo. Imagina só, 1948, você tem uma peça, imagina, você está inaugurando um teatro para os amadores de São Paulo com um programa duplo, 2 peças na mesma noite. Uma peça dos amadores de São Paulo, do Abílio Pereira de Almeida, e que era uma das coisas que ele já fazia. O Abílio Pereira de Almeida já era um dos integrantes dos amadores de São Paulo. E uma outra peça, e essa sim merece um destaque, que era uma peça francesa, falada em francês. Era um monólogo, chama La Voix Humaine, de Jean Cocteau. Jean Cocteau, que é um grande nome do teatro francês do século XX. La Voix Humaine significa a voz humana, e é um monólogo para uma mulher. Foi feito por
Henriette Morino, e eu estou me fixando no nome do autor da peça e da atriz, com forte pronúncia francesa, porque a peça foi feita em francês. A cidade de São Paulo comportava, vejam isso, a cidade de São Paulo, a elite paulistana e paulista, comportava um espetáculo feito em francês nos nossos palcos, sem gerador de caracteres. Você vai assistir uma peça hoje em dia, quem faz isso muito aqui em São Paulo, pelo menos, é o SESC, Serviço Social do Comércio. Traz lá o Peter Brook, traz a Riane Minushkin, monta o espetáculo, mostra o espetáculo e bota um letreiro eletrônico no palco, embaixo, em cima, que é um GC, um gerador de caracteres, que funciona como legenda para o que está sendo dito em cena. Não. O TBC foi feito para a elite paulista e paulistana. E espera-se que essa elite fale, entenda, comunique-se perfeitamente em francês. Então, a Henriette Morino fala o seu monólogo, tá? Isso foi em 48, para inaugurar o espaço. Essa inauguração do espaço tem tanta importância que ofusca o resto. Mas há duas histórias para o TBC. Uma delas é o TBC Amador, que foi essa inauguração com 2 peças, não sei o quê, e outra, o TBC começando a ser uma empresa teatral profissional sob comando de Adolfo Celli. E o que é ser profissional? É algo de inacreditável. Não só para a época e para hoje. Me acompanha agora. Eles tinham um elenco entre homens e mulheres razoavelmente equilibrado de 18 pessoas. Tá? Não tinha primeiro ator, primeira atriz, não sei, dama galã, não tinha aquelas coisas, aquele ranço, aquelas coisas do teatro de ator, tá? Você tinha atores e atrizes, ponto. Nesse espetáculo você é protagonista, no próximo você é figurante, entendeu? Ah, vai que um grande nome ia fazer figuração. Sendo barbaramente honesto, deveria ser isso. Tá? Mesmo um grande nome faria figuração. Na prática, nossos atores e atrizes ainda estavam infectados com a ideia do teatro de ator. Então você nunca ia fazer com que uma Cacilda Becker ou um Paulo Autran numa peça fizesse o supremo protagonista e na próxima entrasse para entregar uma mensagem. Não era da nossa tradição teatral. Por isso, quando eu falei no vídeo anterior sobre Maria de la Costa, abrir mão, Maria de la Costa, na empresa Teatro Popular de Arte, TPA, ela abrir mão do papel central em A Moratória e dizer, temos uma outra atriz na companhia, por que não dá o papel para ela, que era a jovenzinha, que era a Fernanda Montenegro? Todo mundo se espantou muito com isso. Tá? Foi um escândalo. Como assim? A dona da companhia não aparece no espetáculo? Ela está doente? Ela está com problema? Não, não.
não tinha papel para ela, demos para uma outra atriz da companhia. Como isso? Então, o TBC foi fundado para ser assim, teatro moderno. Mas ninguém tirava da cabeça da Cacilda Becker que ela era a primeira atriz. E isso a gente ouve, lê e tal, em mais de um lugar. Enfim, montaram ali 18, em torno de 18 pessoas, e tínhamos no prédio do TBC 18 camarins. Sim, cada ator, cada atriz tinha um camarim individual, com os seus objetos pessoais lá dentro e mais os objetos de toalete que eram fornecidos pela empresa. Toalhas de banho, toalhas de rosto, toalhas de chão, robes de chambre e maquiagem, material de toalete, estava todo lá. O salário era o salário certo no fim do mês. Isso é inédito no Brasil e tem mas não tem como isso ter acontecido no Brasil. Teve o Teatro Popular do SESI, teve isso durante 30 anos, agora, século XX. Mas parou. Então você não dependia de bilheteria, era o dinheiro do seu salário era certo no fim do mês. Seu figurino tinha troca de roupa, tinha dobra de roupa. Então eu uso esse casaco em cena, tem 2 desse. Porque calor e tal, não sei o que, sua. Aí você usa isso, põe para lavar. Gente, quando nós fazemos teatro hoje em dia, mesmo num teatro com ar-condicionado, a roupa fica molhada de suor. O que você faz? Você leva o seu figurino para casa, bota na área de serviço, geralmente as pessoas moram em apartamento, bota na área de serviço pendurado num cabide ali, com a janela aberta a noite inteira para ventilar, pega aqueles produtos de limpeza que tiram cheiro de spray, passa ali e tal, para você usar no dia seguinte. Eles não tinham essa preocupação, você vai andando, você joga a roupa no chão, porque tem camareiras, camareiras, no plural, que vão pegar aquela roupa, lavar, secar, passar e deixar pronta para o espetáculo da noite seguinte ou da semana seguinte. Cenário era feito ali no prédio, porque ali tem uma oficina de marcenaria e carpintaria. Então o cara recebe tábua, essa tábua vira mesa, sofá, estante, escambau. Assim como tem uma oficina de costura que faz todos os figurinos que você puder imaginar. Aí você precisa ensaiar com um vestido de época, porque, ok, pega lá, me traz um vestido do século XIX, isso, com armação, isso, metálica, traz. Você ensaiava com isso. Na oficina de cenografia, tinha um espaço na oficina, um espaço inteiramente vazio, que tinha as exatas dimensões do palco do TBC. Então você montava um cenário ali na oficina de cenografia, lá no palco não ficava sobrando nem faltando. Essas eram as condições de trabalho do TBC, que montou inúmeros espetáculos com um sucesso impressionante, porque foi tudo muito bem escolhido. Escolhiam o que havia de melhor no repertório. Atenção a isso. O que havia de melhor no repertório internacional. Isso vai virar problema.
esses diretores e tal que vinham da Europa para cá, os caras só eram contratados porque já vinham com experiência. Não tinha lugar para novato aqui. Os caras já vinham com experiência, eles já vinham com um repertório na cabeça. Quero montar essa peça, aquela outra. Quem foi? O Luciano Salti, que era um estudioso de teatro, quando ele voltou para a Itália, ele se tornou um grande professor de teatro na Itália, porque ele já era professor. Foi para cá, dirigiu, voltou para lá com mais experiência, mais bagagem, mais experiência. E o Sartre falou, não é possível que vocês não tenham uma peça de qualidade no século XIX. Os caras foram procurar, falaram, tem essa aqui, ó. Ele leu, era Leonor de Mendonça, do Gonçalves Dias. Ele leu a peça e ele falou, como é que essa peça não está em cartaz? Os atores, né, também estavam falando, como assim? Se essa peça fosse italiana, ela não sairia de cartaz. Não é que não sairia de cartaz com uma companhia. É que ela é tão boa que sempre teria uma companhia montando essa peça. Claro que ele vai e monta essa peça. Mas eles montavam raramente textos brasileiros. Porque eles atendiam a um público que estava acostumado com o teatro feito na Europa e nos Estados Unidos menos, mas também nos Estados Unidos. Então, o que fazia sucesso lá era montado aqui. Isso vai dar problema. O TBC entrou numa crise violenta porque o seu Franco Zampari viu que aquele teatro dava muito certo e falou com o sócio dele do Grupo Matarazzo, o seu Titilo Matarazzo, e falou, ei, Titilo, vamos fazer cinema. Lá na Itália os caras estão enchendo a burro todo, Rossellini, Fellini, Canelone, Ravioli, estão fazendo cinema, estão enchendo o rabo de dinheiro, vamos fazer também? Ele falou, vamos. Mas onde? Ah, precisa de um espaço grande. Ah, eu tenho um lugar assim. É uma granja que me deram, numa dívida que eu tinha, me deram uma granja ali no Caminho de Santos. Onde? Numa cidade aqui do lado, São Bernardo. É. Vamos fazer lá? Vamos. Foi assim que surgiu a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. A Vera Cruz foi fundada em 1949, alguns meses depois do TBC. Tão chato falar disso. Vou deixar para o próximo vídeo. Porque o momento de maior sucesso do TBC é o começo do fim.